Olá, o MP na TV está no ar. O meu convidado de hoje acredita que a posição dele no júri seja uma devoção, pelo menos é assim que ele se apresenta. Hoje eu vou conversar com o promotor de justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos. Nós já estivemos conversando aqui no MP na TV já faz um bom tempo e eu tirei muita curiosidade sobre o júri, que eu vou tirar um pouquinho mais hoje. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Valéria. É um prazer estar de volta e conversar com você novamente sobre isso. E é sempre assim, uma curiosidade muito grande sobre o júri. Todo mundo se pergunta como é que funciona, né? Porque é tão bonito aquele visual do júri, é tão romântico o visual do júri, apesar dos assuntos nunca serem assuntos leves, nunca serem assuntos fáceis de se discutir. Esse cenário do teatro do júri é sempre um encantamento. O senhor acha que o júri é uma devoção na sua vida mesmo, doutor? Eu acho que o júri, eu sempre comparo o júri à ópera, fazendo uma ressignificação semiótica, trazendo esse conceito da música para o direito. A experiência ou a experimentação do júri leva o tribuno a detestá-lo. Nós temos, evidentemente, profissionais que não têm menor empatia, né? Exato, que não se sentem à vontade com aquilo. E ao outro lado, você encontra com muita facilidade também profissionais que experimentam o júri pela primeira vez e a hora que terminam se sentem realizados. Eu percebo que o júri ele ocupa um espaço muito específico dentro do universo jurídico. E eu reflito sobre essa questão da vocação, relembrando um pouco o conceito de felicidade de Aristóteles. Aristóteles sucedeu Platão, que defendia que a felicidade decorria da satisfação do desejo, daí a sua máxima que o desejo é falta, mas em sucessão a Platão veio Aristóteles e conferiu à felicidade o seguinte significado: é feliz o homem na medida em que ele encontra o seu lugar no universo. Todos sabemos que Aristóteles era um universalista, ele tanto é que não lecionava e não transmitia os seus ensinamentos em ambientes fechados, né? Ele caminhava com os alunos, daí a expressão escola peripatética de Aristóteles, de peripatos, né? Ele caminhava em torno do pátio com os alunos, mostrando que o universo era, na verdade, a conjunção de todos os elementos. O homem está ligado à pedra, está ligado ao vento, está ligado aos animais, está ligado a tudo. O universo é uma harmonia. E dentro desse conceito, ele busca definir a felicidade do ser humano como aquele momento em que ele encontra o lugar onde ele se sente à vontade, se sente encaixado, como se o mundo fosse um quebra-cabeças, o ser humano fosse uma das peças e, de repente, o destino o colocasse no lugar certo do quadro. Doutor, assistindo um pouco, trabalhando um tempo dentro do Ministério Público e vendo um pouco os concursos para Ministério Público, pelo que eu vi, o grande medo de todos os candidatos sempre foi o júri. E é sempre um acontecimento, porque os colegas ficam assistindo a pessoa que está fazendo o júri. Na sua época foi assim? O seu concurso foi dessa forma? Você teve medo do júri quando você foi fazer? Eu acredito que isso não seja uma questão de época, eu acho que isso tá um pouco vinculado à própria natureza do júri. O universo jurídico, ele orbita em torno de um sistema que a civilização estabeleceu para definir conflitos. Você tem várias formas de resolver conflitos. Você tem a moral, você tem a ética, você tem a linguagem como uma forma de comunicação e de solução de conflitos. E a humanidade chegou num determinado momento em que ela precisou estabelecer regras fixas para que as pessoas solucionassem as suas questões. Daí veio a justiça terrena como um mecanismo para isso. Dentro desse plexo da justiça terrena, o júri ele se diferencia porque no passo em que todos os demais processos se resolvem num plano mais técnico, normalmente com peças escritas e tudo mais, o júri ele exige um trabalho visceral. A pessoa atua no processo com todas as questões jurídicas envolvidas,
mas todo o processo do júri culmina. E você se expõe muito, Exatamente, né? todo o processo culmina com o personagem, com os protagonistas, o autor da acusação e o promotor da defesa, se levantando, vestindo a sua beca, usando a sua própria voz, usando a sua impostura, exibindo à sociedade, ali representada pelo Conselho de Sentença, a sua convicção, e é um momento em que, isso a experiência acabou nos ensinando, é um momento em que não há espaço para falsidades ou para falta de transparências. A sociedade percebe quando a pessoa está convicta da sua tese, e isso exige do tribuno do júri esse processo de evisceração, de abrir-se para o conselho. Mas você está sempre convicto, doutor? Sim. Todas as vezes que você pega uma peça, você tem que estar convicto, você se coloca convicto, ou você tem que interpretar isso? Há um processo de interpretação, porque você precisa fazer uma análise do que chega às suas mãos, o que chega às nossas mãos. Normalmente é um caderno inquisitório com um determinado número de provas, mas nós temos uma liberdade muito grande para fazer prospecções as mais diversas, diligências próprias, inclusive para alimentar esse processo de convicção. Agora, a convicção ela é inarredável, indeclinável, é absolutamente inconcebível para um membro do Ministério Público em particular ir a plenário postular a condenação de um cidadão pela prática de um crime, da gravidade de um crime de homicídio, sem que ele esteja absolutamente convicto da necessidade da aplicação daquela pena, em decorrência da sua convicção igualmente forte a respeito da culpa do réu. Se esta convicção não existe, é o momento de o promotor dar um passo atrás e preservar valores que também são bastante significativos. Daí a existência, eventualmente, de pedidos de absolvição por parte do Ministério Público. É isso que as pessoas às vezes não entendem, porque às vezes o promotor ele pede absolvição. Sim. Né? Nem sempre ele vai pedir que o réu seja acusado naquele momento, né? Sim, e o pedido de absolvição ele se dá ocasionalmente por falta de provas. Alguns membros reportam isso para a gente com frequência, que a insuficiência de provas não foi bastante para a formação de uma convicção acusatória, mas às vezes acontece também o contrário, surge uma convicção que infirma o processo acusatório, porque uma vez oferecida a denúncia há todo um processo em que testemunhas são ouvidas, diligências são feitas e no curso desse processo você desenvolve a formação da sua convicção. A partir do momento em que, no decorrer de um processo, a minha convicção caminha e me mostra um quadro em que eu sou convencido de que o réu não foi o autor do crime, ou agiu em legítima defesa, ou outro cenário que de qualquer forma o beneficie, eu preciso ir a plenário com esta convicção. Então, muitas vezes o pedido de absolvição ele está tão eivado de convicção quanto o pedido de condenação que foi feito 2 dias antes, num outro caso, que gerou um outro processo de convicção totalmente diferente. Nunca existem 2 júris iguais. Não existem? Jamais. Mesmo que sejam crimes parecidos, jamais vai existir? Não, porque o crime de homicídio ele é praticado, ele é um ato praticado por um ser humano contra o outro. E se já uma impossibilidade entre encontrar identidade entre 2 individualidades, quiçá encontrar identidade no confronto entre 2 individualidades igualmente singulares, que resultam num evento tão drástico quanto um homicídio, quanto um assassinato. Então, um júri nunca vai ser uma receita de bolo? Jamais, 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 jamais. Nunca vivi 2 sessões plenárias iguais. O senhor acha, a visão que a gente tem hoje, fala-se muito pouco em júri, né? Antigamente se falava mais no júri, chamava-se mais a atenção. Hoje parece que não se chama tanto atenção. Por que o senhor acha que isso acontece, doutor? Eu enxergo isso, Valéria, como em parte fruto da forma como a linguagem se transformou
Isso não no meio jurídico apenas, mas na humanidade como um todo, nos últimos 20 anos. O júri, ele, dentro dessas várias singularidades que ele tem, talvez a maior delas seja o caráter mítico dele. É um momento em que as pessoas praticam um ato extremamente formal, vestidas de beca, tem toda uma liturgia. Ele tem toda uma simbologia, uma Exatamente, liturgia, né? Ele tem toda uma simbologia, toda uma liturgia que o entorna, e essa liturgia traz para o júri um aspecto mítico. E dentro de uma análise do júri como um elemento mítico dentro do cenário jurídico ou dentro do ambiente do direito, nós temos que considerar que o próprio conceito de mito é um conceito que sofreu uma transformação muito radical nos últimos 20 anos. Ele se modificou muito mais nos últimos 20 anos do que nos 3.000 anos de linguagem humana que antecederam essas 2 décadas. Pela digitalização, pela facilidade de informações. Vê-se poucos nomes como expoentes de júri hoje, né, doutor? Exatamente, porque tempos atrás, até pelo fato de a comunicação ser mais pessoalista, a busca da prova, a pesquisa ser uma coisa mais orgânica, o júri tinha, nesse aspecto mítico, muito mais facilidade de difusão. Hoje, por exemplo, nós temos, e assistimos isso, muitos júris sendo iniciados com frases de efeito, evocações de grandes autores e tudo mais, mas você percebe no curso do plenário, e principalmente no curso dos debates, que em verdade, muitas vezes a pessoa tomou conhecimento daquela citação. Ela cita um grande trecho da abertura de Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, mas você acaba percebendo que ela, na verdade, não leu Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway, porque a citação que ela citou no começo do júri não pertence a Hemingway, mas a John Donne, no seu livro Meditações. E ele começa a perder a força aí, né? Exato. Nesse tempo, que costuma ser longo, um júri nunca é pouco tempo, ele começa a perder a força, porque você começa a perder ali... A formação do tribuno, antigamente, ela era uma formação muito mais artesanal. Hoje isso mudou, exatamente por esse processo de globalização. Então, hoje é muito mais fácil para uma pessoa fazer aí alguns cursos de oratória para superar a timidez, assistir uma série de spotlights. Nós temos uma série de influencers nas mídias digitais, advogados, membros do Ministério Público, que disponibilizam virtualmente acesso a esse tipo de informação, e a pessoa consegue, com base nisso, construir algo para ser levado ao dia do julgamento. Mas isso não preenche o ser humano como aquele trabalho artesanal do júri romântico, em que o ser humano precisava, em que o agente humano que atua no júri precisava se levantar e expor aquilo que ele tinha dentro dele. Então, a citação de Hemingway, que acontecia muitas vezes tempos atrás, ela decorria de fato de um instante do plenário em que aquela citação vinha à mente do tribuno, e ele, naquele discurso romântico e bem edificado, em que o 90º minuto estava totalmente relacionado ao primeiro, ou seja, ele já levava uma ideia pronta, se tornou mais difícil. Mas isso não é uma sentença de morte para o júri. Nós viajamos o Brasil pelo Conselho Nacional do Ministério Público, estamos na corregedoria também há muito tempo, analisando o trabalho dos novos promotores, e percebemos que hoje, essa pelo menos é a nossa impressão, o cenário ele é melhor do que alguns anos atrás. Nós temos muitos promotores vocacionados de forma inata para o júri, outros que, ainda que não vocacionados de forma inata, se preparam de uma forma bastante plena para o júri. Da mesma maneira, temos encontrado advogados que têm se dedicado a isso e transformado o júri na sua vocação, de forma que eu tenho, para mim, que o júri vive hoje um processo de reavivamento, sobretudo na nova geração. Doutor, eu vou pedir um intervalo rápido e quero entender justamente esse novo processo, esse olhar diferenciado para essas pessoas que chegam aí até o júri,
e alguns cursos que o senhor tem realizado aí em todo o Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul. Já voltamos. Nós vamos para um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente está de volta.